você? Como é que está? Bom dia, boa tarde, boa noite. Qualquer parte do mundo que você estiver, estamos já interligados pelo Instagram, também pelo YouTube, ao vivo para o mundo inteiro. Só a graça de Deus para nos dar essa oportunidade. Quando nós entramos no ar há 21 anos aqui pela Cidade FM, tivemos que ter um liminar de um juiz e chegamos a ser até multado uma certa vez pela rádio, porque a gente querendo chegar um pouquinho mais longe, aí compramos um transmissor maior de 100 watts para ver se chegava em todo o município. Não sei se denunciaram e a Anatel veio e a gente foi multado em R$5.000 na época, R$5.000, porque a gente tentou chegar em todo o município. O município é pequeno aqui, agora tem uma geografia, tem umas serras, tem algumas áreas que precisa ter um transmissor maior. E o transmissor que eles dão, eles só dão de 25 watts. É o que nós temos hoje, 25. Passaram-se os anos, uma luta grande, várias rádios, o pessoal com rádio clandestina, com transmissor de 250, de 150. Com medo de ser multado de novo, eu não comprei mais um transmissor maior. Mas é a tecnologia, e hoje a Rádio Cidade está falando para o mundo inteiro, mundo inteiro. Nós estamos na Argentina, nós estamos na França, nós estamos na Coreia, no Japão. Aonde tiver a rede de internet, a Rádio Cidade está no ar. Então atingimos o objetivo, né? Numa hora certa, a rádio de repente está no mundo inteiro. E para completar com imagens, eu agora estou, graças a Deus, falando também aqui direto dos estúdios para o mundo inteiro. Fomos multados em 2002, mais ou menos, porque estávamos com um transmissor de 100 watts, pegando a 10 quilômetros daqui. E hoje estamos pegando a 20.000 quilômetros daqui, não, no mundo inteiro, por todo o oceano, todos os 4 continentes da Terra. 4 continentes da Terra. É coisa de Deus, é só glória, só agradecer. Mas nesse dia tão especial, também desta sexta-feira, essa sexta-feira santa, como se chama, porque foi o dia que o santo dos santos, nosso Senhor Jesus Cristo, morreu às 3 horas da tarde por nós. Nós vamos falar hoje sobre a Páscoa, né? Já falamos durante esses dias sobre a crucificação de Jesus. Agora vamos falar sobre a Páscoa, que não tem nada a ver com ovo de Páscoa. Isso é invenção aí do comércio, como é invenção também no Natal, negócio de presente, de Papai Noel. Papai Noel não existe, é uma ilusão, inventaram, mas a humanidade termina comemorando mais o Papai Noel do que o nascimento de Jesus. Se fala mais do Papai Noel do que em Jesus Cristo. E agora na Páscoa, falam no coelhinho, né? O coelhinho que bota ovo. Eu nunca vi coelho botar ovo, mas é o comércio. Mas é tão importante essa Páscoa pra gente. Se você soubesse o significado dela, e vai saber hoje, daqui a pouco, ela é tão bonita, essa história e a passagem da Páscoa, tanto quanto a morte de Jesus. Se não houvesse a morte de Jesus, a gente não estaria comemorando a Páscoa. A Páscoa só é comemorada porque houve a morte de Jesus.
Então, vamos tentar aqui, à luz da verdade. No passado, quando eu enxergava, eu ia para o computador, lia na hora, botava uma música ali e saía. Mas agora não, tem que, cara, durante o dia, orar, procurar uma palavra e depois ir para cá e aqui pedir a unção de Deus para que haja conhecimento. Se não tiver, se não buscar, não sai nada. Sai, mas pode sair coisa que não deve, mentiras, pode sair coisas assim. Então a gente, se eu não souber, eu não venho fazer o programa. No dia que você não vir a transmissão aqui pelo Instagram, é porque eu não tinha a palavra. E eu só venho para cá quando tem um cimento para a palavra, e aqui a semente nasce, floresce e dá frutos através de Jesus. Espírito Santo, toca aqui na mão deste evangelista, me ajuda aqui a ter a palavra. Aos anjos, arcanjos, serafins que já ocupam aqui as duas salas, também em cima da rádio, da minha casa, da sua casa, e de todos aqueles que estão ligados agora. E o nosso Senhor Jesus Cristo, que abra a janela do céu agora, e para que a gente fique ligado, o céu e a terra e céu, porque Ele diz, está na Bíblia: tudo que ligares no céu será ligado na terra. E eu quero conhecimento, não quero ouro nem prata, quero conhecimento. Eu tendo conhecimento, eu vou embora aqui na palavra. Estou aqui para iniciar falando da Páscoa, e vou pedir a vocês que a gente possa colocar o significado da Páscoa lá atrás, quando Moisés atravessou o Mar Vermelho, e quando Jesus Cristo atravessou a Via Dolorosa. Às vezes as pessoas ouvem essa palavra, Via Dolorosa, e talvez você não saiba. Eu quero ir a Israel esse ano, é o meu maior desejo. Já falei ali, já tirei passaporte, vou com o Davi, se Deus quiser, na hora que acabar essa pandemia. Eu quero entrar lá na gruta onde Jesus foi sepultado. Eu quero pisar ali naquelas ruas de Israel aonde ele andou. Quero ir no Monte das Oliveiras, quero ir lá no Gólgota, quero ir no Muro das Lamentações. Quero, né? Quero e vou, se Deus quiser. Eu sei que é uma viagem longa, né? Do outro lado, aqui de onde nós estamos, é do outro lado do mundo ali, né? Mas já, como diz a gente, já juntei o dinheiro, já está guardado. Na hora que tiver, os brasileiros puderem entrar em outros países, eu vou, se Deus quiser. Depois eu conto para vocês o que a gente aprende aí a gente vai passando, mas eu quero contar o que eu ver, né? Senti. Eu vou ver, não, o que eu senti. Alguém pode dizer, mas não é um desperdício você cego e viajar, fazer uma viagem tão longe? Não. Se fosse um desperdício, eu não ia mais ao supermercado, não ia à praia, não assistia um filme, não tinha mais família. Não. Eu acho que o que a gente pega, o que a gente sente, os olhos veem também. Os olhos veem, porque quando eu apalpo uma maçã hoje, uma banana, o próprio pão, é a mesma coisa de eu estar vendo ele. Então é questão, e lá é questão de fé, Então, Via Dolorosa. Enquanto o povo do Egito estava passando
No dia da Páscoa, a Páscoa foi criada de passagem. Jesus também passou por aquelas ruas, e Via Dolorosa era uma rua estreita, e parece que essa rua ainda foi preservada lá em Israel. Eu vou ver lá em Jerusalém, se tiver, eu vou filmar e vou passar para vocês aqui quando chegar. Ela era estreita, e ele, quando pegou a cruz, que foi passando naquela rua, a cruz pesada, e ele não aguentou, e os soldados batiam, mandavam ele se levantar. Gente, uma quinta-feira como essa, ele começou as sessões de espancamento na quinta-feira, na sexta-feira. Depois de toda a sessão de espancamento, o sangue já tinha derramado muito sangue, e ainda pegar aquela cruz pesada, e aí teve um momento que ele não aguentou, e foi um gentio, um homem chamado Simão, da região de Cirênio, chamado também de Cirineu, porque eram os que eram nascidos e vinham de Cirênio. Simão Cirineu, ou Cirineu, não era sobrenome, era porque era da região. Então o cara é de Santana do Ipanema, então ele é santanense. Então o Simão era de Cirênio, e terminou, quem carregou a cruz de Jesus foi Cirineu. Então, para você entender, ele tinha ido para a roça, trabalhar na roça, não estava sabendo de nada daquele que tinha havido aquele julgamento, e Jesus já tinha sido condenado à morte, e que aquela cruz era um castigo que ele estava sendo levado para o Monte da Caveira, o Gólgota. E aí o soldado disse: ei, você, pega a cruz. Mas eu pegar a cruz por quê? Não tem nada, pega a cruz. Pega a cruz dele, vá. Pega a cruz. E ele pegou a cruz de Jesus. E eu não sei, um dia eu vou fazer um estudo aqui sobre Cirineu. Atenda esse telefone aí, tem alguém perto aí? Jesus Cristo permitiu. Alguém pode atender o telefone? Porque Jesus permitiu. Atenda o telefone. Que vou contar até 3. Aquele jovem atenda o telefone. gentil, que não era judeu, atenda esse telefone aí, tem alguém porque perto aí? ele permitiu dividir o carregamento da cruz com ele. Algo importante, talvez para ele testemunhar o peso daquela madeira ali, né? Talvez. Mas vamos lá. Entre o nascimento de Jesus e o período de Moisés, vocês sabem mais ou menos quantos anos se passaram? Eu fiz um estudo aqui, e 1500 anos. 1500 anos da primeira Páscoa para a Páscoa de Jesus em 2033. 2033, olha, no ano 33, perdão, há 2033 anos atrás. Então levaram-se 1500 anos entre um e outro. Vamos aqui. Que Páscoa foi essa? Vocês sabem que a história de Moisés, eu não vou contar a vida de Moisés, que a maioria das pessoas sabem do fato. Ele foi indicado por Deus para libertar o povo que estava há 430 anos morando escravizado no Egito. Mas alguém pode perguntar: o que é que o povo de Israel foi fazer lá no Egito para ficar 430 anos lá? Foi castigo de Deus ali? Foi não. Se alguém pregar ou falar isso, não tem isso na Bíblia, não foi.
Vocês se lembram de Abraão, Isaac, Jacó? Jacó foi pai de 2 filhos, de Esaú e de Jacó. E Jacó teve 12 filhos, que cada filho de Jacó recebeu o nome de uma tribo, né? Tribo de Judá, né? E os irmãos venderam o filho de Jacó, José. E venderam José para onde? Para onde? Rapidamente, para o Egito. E lá ele se tornou governador do Egito. E quando ele prosperou, ele levou a família, 70 membros da família de José, ele levou para o Egito. Essa família cresceu, se multiplicou. José morreu, mas a família dele ficou lá. Ele foi sepultado em Judá, mas a família ficou morando no Egito. Só que a família cresceu. E aquele faraó bondoso, amigo de José, morreu, e o filho morreu. E passaram-se os anos, 200, 300 anos depois, aqueles 70 membros da família de José já eram milhares de pessoas. E veio um faraó ignorante, um faraó bruto. E o faraó ficou preocupado porque o hebreu, aquele povo lá, estava crescendo demais. E ele, preocupado, disse: não, tem que dar, não dá muita moleza com esse povo aqui de Israel, não. Tome castigo, escraviza, dá medo a eles, dá o pão só na hora certa, o lazer só na hora certa, e o resto castigo. E o povo cresceu dentro do Egito e não podia sair do Egito. Então eles estavam lá, aqueles 2 milhões de pessoas que Moisés atravessou o Mar Vermelho, eles estavam há 430 anos, não porque foram levados para lá. Eles foram de espontânea vontade na época que José morava lá. Compreenderam agora? Porque eu já vi pregadores dizendo: não, o povo de Israel, eles estavam vivendo como escravos, mas não foram levados para viver como escravos. Viveram muito tempo, muitos anos, do bem bom, muita comida boa, tinha de tudo. Mas quando pegaram um faraó ruim, aí a coisa complicou na vida deles. Quando Moisés foi separado junto com Arão, com seu irmão, para libertar o povo, e foram lá pedir a Faraó não aceitou. O que foi que Deus fez? Mandou 9 castigos. Foram 10, mas mandou 9 primeiro, não foi? Mandou que os rios ficassem com cor de sangue, cheiro de sangue. Mandou uma praga de rã. De tudo foi feito, e Faraó não liberou o povo. Restava o último castigo de Deus para o povo do Egito. Qual foi o último castigo? Matar todos os primogênitos, animais, escute, animais e seres humanos. Todos os primeiros que nasceram da família, os primogênitos, eles tinham que ser mortos. Era o 10º e último castigo colocado por Deus para o povo lá do Egito. Mas no meio deles tinha o povo de Israel. Como era que o anjo da morte iria saber que aquela família era de Israel, era hebreu ou era egípcio? Como é que ia saber? Aí Deus, foi quando veio a Páscoa para os judeus naquele momento. Deus mandou Moisés informar a todos que pegasse um cordeiro sem defeitos. Quando falava sem defeito, não podia ser manco, não podia ter carrapato,
não podia ter sarna, né? O couro, todo o cordeiro tinha que ser altamente da melhor qualidade. Não podia ter muitas ovelhas ali, mas tinha que tirar um cordeiro macho, tinha que ser um macho, sem defeito nenhum. Foi avisado que todos, isso aí era o 10º castigo para o rei, o faraó do Egito. Vocês separem, e no 10º dia do mês de janeiro, vocês tirem esse cordeiro de lá do meio do curral e deixem ele separado. Por que separar ele no 10º dia? Para que ele não brigasse com o outro, ele não se ferisse, ele não pegasse qualquer carrapato, e que a lã dele, a lã dele tivesse toda melhor qualidade. Vocês estão compreendendo, né? Estão entendendo, né? Então ele tinha que ser um cordeiro perfeito. Tinha que ser um cordeiro perfeito. Está lá em Êxodo capítulo 12. Tá bom, fizeram isso. Aí veio a instrução: vocês vão pegar uma bacia, vão matar o cordeiro e botar todo o sangue dele em uma bacia. Um cordeiro que desce para, no máximo, tinha que ser 10 pessoas para comer ele. 10 pessoas, mas numa casa só tinha 3 pessoas. Aí mandou que chamasse um vizinho hebreu, claro, não podia ser egípcio. Os egípcios não podiam saber disso. E juntasse com outra casa que desse 10 pessoas, porque eles eram para comer a carne do dia seguinte à noite. Depois que o anjo da morte passasse, eles tinham que comer aquela carne assada. Quando foi tudo certo, a uma casa que não tivesse comida e outro tivesse, juntasse 10 pessoas. Qual o significado de ter 10 pessoas no mínimo para comer o cordeiro? Porque Deus não é individualista. O Deus que nós servimos, Ele não é individualista. Ele trabalha em grupo, Ele trabalha para todos. Ele quer a divisão, de que os irmãos vivam em união, como diz o salmista. Vivam em união e não haja divisão, haja união, compartilhamento, que é a palavra usada nos dias de hoje. Daí a gente volta, segura aí, vou sobrestar lá em Israel, vou sobrestar 1500 anos antes. Agora vou voltar a Jesus. No domingo de Ramos, Jesus, era o 10º dia para a realização da Páscoa. Era o 10º dia da realização da Páscoa. Então o que era que fazia na época de Jesus também, os judeus? O que é que os judeus faziam? Pegava o cordeiro no 10º dia, separava. Quando chegava no 14º dia, na quinta-feira, matava o cordeiro. Essa tradição seguiu-se também até Jesus. Só que Jesus já estava programado por Deus para acabar com essa tradição de matar o cordeiro e comemorar a Páscoa. E ele veio para ser o cordeiro. Ele veio para ficar no lugar do cordeiro. Quem tinha que ser sangrado era Jesus. Quem tinha que derramar o sangue era Jesus. E aí, no 10º dia,
que exatamente no domingo, faltando 4 dias para a Páscoa deles, Jesus manda buscar o jumentinho, que eu contei há poucos instantes a história do jumentinho, e entrou em Jerusalém em cima do jumentinho, e aquele povo lá cantando Hosana, Hosana das alturas, dando viva a ele, botando palha de palmeira no chão para o jumentinho passar por cima. Porque Zacarias, o profeta Zacarias, tinha profetizado na Bíblia, está aqui, que o Messias entraria no jumentinho, filho de uma jumenta, claro, jumentinho novo, e o Messias entraria em Jerusalém em cima dele, e ele seria coroado rei. Havia uma tradição de coroar o rei em cima do jumentinho. E quando Jesus chega, aponta lá, naquele dia da festa dos pães asmos, e vem Jesus entrando, e o povo cantando, gritando louvores. Jesus entra de forma triunfal no 10º dia de janeiro, para eles, 10º dia de janeiro. E na tradição, teria que todo mundo reservar o quê? Um cordeiro, para matar 4 dias depois, para comemorar a Páscoa. Ele entra, quando ele chega de frente ao templo, a multidão do lado dele, ele vê cambistas, ele vê gente vendendo carneiro, bode, em cima dos degraus do templo. Foi o que Jesus fez, todo mundo sabe dessa passagem. Jesus foi lá, expulsou aqueles vendedores todos dos degraus, botou eles para correr, pegou um pedaço de pau e disse: Fíboras, seus canalhas, como é que vocês, aqui é casa de oração, é casa de Deus, você vem vender aqui? E aí botou aquele povo para correr. Ele estava com o apoio da multidão, e a multidão dando razão a ele. Só que aquilo ali já estava incomodado, já tinha incomodado a Caifás, aos líderes, os sacerdotes, já estavam revoltados com a presença de Jesus na cidade. Imagine ele agora, o povo vibrando, alegre com ele. O que foi que Jesus fez? Eles estavam querendo coroar ele rei de Israel. Aí Jesus, voltou-se. Jesus, foi embora, sumiu do meio daquele povo. Se você não observou, mas o povo, depois que ele botou os vendedores para sair da calçada da igreja que estavam vendendo lá, Jesus desapareceu, sumiu. E o povo: cadê o Messias? Cadê o nosso rei? Cadê o nosso rei? E ele foi embora. Ele não podia ser, ele não poderia se tornar rei ali de forma nenhuma. Ele tinha que cumprir o que estava escrito pelos profetas. Ele tinha que morrer na cruz, tinha que receber a sentença na quinta-feira, 4 dias depois. Pronto, ele sumiu. No 10º dia, ele foi o que? Guardado. O que foi que aconteceu com o cordeiro quando recebeu a ordem? Moisés disse ao povo lá: pega um cordeiro sadio, que não tenha defeito nenhum, e guarda ele no 10º dia, guarda. Jesus foi também se guardar, para cumprir tudo que ia acontecer com o cordeiro, com aquele animal. 1500 anos iria acontecer com Jesus. E tinha acontecido, ele tem 33 anos, tinha acontecido isso com ele com 32, com 31, com 30, ele viu isso. Porque inclusive Jesus, com 12 anos de idade, ele foi para a festa da Páscoa, e lá ele foi para uma igreja, ficou lá conversando com os sacerdotes. Ele com 12 anos, José e Maria
aquela multidão voltou para casa e pensava que Jesus vinha com os amigos ou com algum familiar. Quando chegaram em casa, já tinha um dia de viagem. Aí disse: cadê Jesus? Não veio. Aí eles voltaram para Jerusalém. E vocês sabem da história. Ele com 12 anos, a primeira vez que ele teve contato com a Páscoa, quando Maria conseguiu encontrar Jesus, foi no terceiro dia, 3 dias procurando ele. Encontrou ele dentro da igreja. E ela foi e disse: meu filho, por que você faz isso com a gente? Nos dando trabalho, a seu pai, nos dando trabalho. Aí ele disse: por que a senhora está preocupada com o quê? Eu estou aqui fazendo as coisas do meu pai. Eu estou aqui fazendo as coisas do meu pai. Aí ela ficou calada. José também ficou calado, porque eles sabiam que ele era especial. Ele era filho de Deus. Ele era o filho de Deus. E ele disse: olha, a senhora está se preocupando, eu estou aqui, aqui levando a palavra do meu pai para eles. E aí, vamos para casa. E levaram ele, e os sacerdotes ficaram boquiabertos com ele. Eita, menino inteligente, que esse menino, filho desse carpinteiro aí, dessa mulher, um menino desse inteligente. Esse mesmo sacerdote foram os que deram o julgamento de morte a ele, 21 anos depois. 21 anos depois, quando ele já estava com 33 anos. Mas vamos lá que tem muita coisa aqui. Vamos voltar a Moisés. Aí foi separado lá o cordeiro direitinho. Quando foi naquele dia, no 14º dia, cordeiro separado 4 dias, eles tinham que fazer o quê? Matar o cordeiro, pegar uma esponja, um pano que fosse, e passar na porta, nos umbrais da porta, ali na passagem da porta, no meio da porta, o sangue do cordeiro. Tinha que botar aquele sinal na porta do sangue do cordeiro, porque quando o anjo da morte passasse meia-noite, iria ver o sangue e pularia passagem para outra casa. Chegava na frente, tinha outra casa com sangue. Passava, quando encontrava uma casa que não tinha o sangue, entrava dentro da casa e matava o primogênito. O primogênito podia ter 70 anos, 60, 10 anos, 5 anos. O primeiro filho daquela família era sangrado, o anjo matou. O anjo matou, porque era um castigo contra o faraó. E aí surgiu a Páscoa, foi disso aí. A Páscoa surgiu do anjo da morte, que passava de uma casa para outra e não matava aquele primogênito daquela família, porque, escute, porque tinha o sangue na porta. Então, por isso que vem eles escrevem tudo, né? O Peace Office, usam muito esse Peace Office, quer dizer, passagem, né? Para frente, passagem para frente. Então, Páscoa, a passagem, o livramento que foi dado àquele primogênito. Aí o que é que aconteceu? Eles comeram, né? Morreu o primogênito do faraó, morreu a primeira vaca, o primeiro boi, o primeiro carneiro, tudo que tivesse os primogênitos, animal e gente, o anjo da morte matou naquela noite. Isso na quinta-feira. Jesus ficou. Vamos voltar a Jesus agora. Eu estou comparando o Cordeiro de Deus com o Cordeiro separado para comemorar a Páscoa dos homens, todos os anos. E aí glória, só Deus para me dar esse conhecimento, porque eu não sei de nada, eu não sabia de nada até hoje à tarde, eu não sabia de nada disso. Bom, tinha mais ou menos uma ideia, mas não assim como revelação, como Deus está me dando aqui. Escute bem, Jesus ficou lá, todo mundo sabe da história, foi julgado, e à meia-noite,
Ele foi julgado à morte. Que hora o anjo da morte matou os primogênitos? Que hora o anjo da morte matou os primogênitos? Meia-noite, lá no Egito, 1500 anos antes. E aquele, o Filho de Deus, Jesus, que passou a ser o nosso Cordeiro, e tinha que ser morto, tinha que derramar o sangue. E lá no livro de Levítico diz que a carne só tem vida com sangue. Você tirar, se você não bater na cabeça do animal, do boi, de qualquer animal, e você sangrar ele, pode ser quem for, vai derramar o sangue. A vida está no sangue. A vida está no sangue. E meia-noite, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, o Cordeiro que não tinha defeito, não tinha pecado, não fez nada contra eu, contra você, se fez pecador pelos nossos pecados. O apóstolo São Paulo diz nas suas cartas, lá no livro de 1 Coríntios, ele diz que pelo homem entrou o pecado no homem, no mundo, através de quem? De Adão. E pelo mesmo homem, por um outro homem, entrou a salvação e o perdão para todos. São Pedro, na primeira carta de São Pedro, ele diz que não foi ouro, não foi prata, não foi dinheiro nenhum que nos comprou a nossa salvação, mas foi a carne e o sangue de Jesus. Ele pagou com a carne e o sangue os nossos pecados e a nossa salvação. Aquele cordeiro que simbolizava no passado, na época de Moisés, um cordeiro sadio, que não tivesse defeito nenhum, e que tinha que ser derramado o sangue, e eles comerem depois, assarem e sangrar. Todos os anos eles faziam isso, até na época de Jesus. A tradição acabou naquele ano. Naquele ano, meia-noite, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, estava sentenciado à morte. Começou a derramar o sangue ali na casa de Caifás, depois com Herodes. Tem uma passagem da Bíblia, do livro de Lucas, capítulo 23, quando aquela multidão gritava, a palavra diz que gritava, era uma gritaria: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E chegou um momento que Pilatos não aguentou mais. Escute bem, Pilatos não aguentou e disse: gente, por favor, e o povo gritando, eu já conversei com esse rapaz, com esse moço 3 vezes, eu não encontrei motivo, castigo para matar ele. Disse Pilatos: eu não encontrei defeito nele. E o povo lá, satânicos, crucificam, crucificam. Ele diz: não. Aí Pilatos diz, está lá no livro de Lucas: eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma surra nele ali, mandar dar uma surra nele, e vou mandar ele embora. Aí o povo: não, crucificam, crucificam, solta Barrabás, solta Barrabás. Foi quando ele usou a frase que é marcada até hoje. Quando a gente defende uma pessoa, quando a gente está do lado de uma pessoa, está fazendo de tudo para o bem daquela pessoa, e aquela pessoa não quer o bem, a gente usa a frase de Pilatos: eu vou lavar as mãos sobre esse caso, e não quero que me impute a mim o castigo por isso. Isso às vezes acontece no meio da nossa família,
com o filho, com a filha, com o irmão, a irmã, uma mãe, um pai, que faz de tudo. Aí chega o ponto de dizer: olha, meu filho, minha filha, eu vou lavar as mãos sobre isso aí. E Deus é testemunho de que eu só quis o bem seu. E ele, naquele momento, ele foi lá, pediu água, lavou as mãos e não quis colocar sobre ele de forma nenhuma o castigo da morte de Jesus. Se Pilatos foi perdoado, eu não sei. A gente só vai saber um dia que a gente se encontrar com Jesus. Eu, como repórter, vou perguntar: Pilatos está aqui, Pilatos veio para o céu, Pilatos está por aí. Ele foi perdoado porque ele fez de tudo para soltar Jesus. Ele foi até testemunho. Ele disse: eu conversei com ele já 3 vezes. A esposa de Pilatos, a rainha, na véspera do julgamento, ela não conseguiu dormir. A Bíblia diz que ela chegou para ele e disse: meu marido, esse homem que você vai julgar, ele não tem castigo, ele não tem motivo, ele não tem defeito para ser condenado à morte. Eu não consegui dormir de noite, disse a mulher dele. E ele também disse, foi lá para conversar com a multidão, e a multidão não deixou nem ele falar e gritava. A Bíblia diz que era uma gritaria infernal. E ele foi e lavou as mãos sobre a morte daquele inocente. Então, voltando a Moisés, mataram o cordeiro, derramaram o sangue na bacia, molharam as portas. Meia-noite o anjo da morte passou, matou todos os primogênitos e depois foi embora. Eles ficaram, fizeram o churrasco do resto do cordeiro, comeram e no outro dia foram embora. Passagem, indo embora. Páscoa quer dizer passagem, liberdade. Eles estavam sendo libertos, os israelenses, do povo do Egito, do faraó. E o faraó ficou muito triste porque perdeu o filho também. Mas era a vontade de Deus. E a vontade de Deus também se cumpriu em Jesus Cristo. Na quinta-feira, ele, no domingo de Páscoa, no domingo de Ramos, ele estava sendo glorificado, reconhecido, separado como cordeiro puro, santo, sem defeito, sem mácula, sem nada de ruim tinha contra ele. Ele foi separado para morrer assim. Fugiu da multidão, ninguém viu para quando ele saiu, para não ser coroado rei. E 4 dias depois, à meia-noite, ele tinha sido julgado. Começou o espancamento a noite inteira. Quando foi no outro dia, 9 horas da manhã, colocaram madeiro nas costas dele, praticamente sem sangue, com o corpo dilacerado, as carnes todas arrebentadas. E o Cordeiro de Deus, que se fez pecador pelos nossos pecados, se fez maldito, porque a Bíblia diz que quem ia para a cruz era uma maldição. A cruz, muita gente tem gente que anda com cruz pendurado no pescoço. A cruz, aquele madeiro onde Jesus esteve ali, foi uma maldição para ele, porque era o castigo das pessoas. São Pedro foi morto na cruz, crucificado. A maioria dos apóstolos, os bandidos, ladrões, iam para aquela cruz. A cruz não é coisa abençoada, não. E hoje já tem a tradição, até hoje pega um infeliz de uma cruz e bota em cima das covas, em cima da gente. No dia que eu morrer, eu sei que vão terminar botando lá. Eu vou até pedir que não bote, não. A cruz, a gente lembra também do momento de coragem do cordeiro que foi lá para o madeiro
para aquela cruz e lá morreu por nós. Mas ele se fez maldito, ele se fez maldição, um determinado. Gente, Jesus pegou todas as nossas ruindades, todos os nossos pecados, tudo que a gente tinha e tem de defeito e livramento, e foi ali na cruz que lá ele levou todos os pecados. E às 3 horas da tarde ele expirou, quando ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Ele disse: eu não tenho mais forças. O peso da humanidade, o castigo da humanidade, a ruindade de todos me levaram a isso. Eu tenho que carregar sobre mim, sobre meus ombros, todo o peso da ruindade da humanidade. Mas está consumado, acabou as forças, acabou o sangue. Vou morrer agora, Pai. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali ele baixou a cabeça naquela cruz e morreu às 3 horas da tarde. Ele ficou 6 horas, de 9 às 3 da tarde, pendurado naquele maldito madeiro, por mim e por você. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Então o Cordeiro de Deus, ali é a Páscoa, ele é a passagem. O sangue de Jesus não é chocolate, a carne de Jesus não é ovinho de Páscoa, não, gente. Não é, isso aí foi para o comércio. A Páscoa de Jesus veio com a crucificação na cruz, a passagem, a oportunidade dele de que a gente passe do pecado, das coisas ruins para as coisas boas. Essa é a Páscoa. A Páscoa foi a morte na cruz. Foi o nosso Senhor Jesus Cristo que levou, passou pelo inferno, entrou no inferno, passou e saiu do outro lado. Essa é o sentido da Páscoa. Então, se você vai ter a tradição, vai chegar no domingo, vai ter um ovo de Páscoa em casa. Quando você olhar para o ovo de Páscoa, se lembre que aquele ovo de Páscoa, passagem, foi exatamente o Filho de Deus, que ao morrer na cruz trouxe-nos a oportunidade da vida. Aí vem a graça de tudo agora. Agora vem a graça de tudo, que vai depender de V-O-C-E, de você. Reconhecer que aquele Cordeiro puro, Filho de Deus, um dia morreu por mim e por você. E se não tivesse havido essa morte de Jesus, eu acho que eu não estava aqui de jeito nenhum pregando. Você que está aí não estaria me ouvindo agora, porque não tinha quem nos desse o livramento e nos ajudasse a não ser morto ou morta por qualquer motivo, até fútil, que não tem valor nenhum. Mas foi a morte dele que foi revelada, clareou o que é bom e o que é ruim. Até a morte de Jesus, o homem não tinha sentido. Ele dava o sacrifício do Cordeiro todos os anos na época. Em janeiro, no começo de janeiro lá, o povo de Israel fazia a tradição de matar o Cordeiro, derramar o sangue ali, comer a carne. Mas era apenas no sentido de lembrar a passagem de Moisés saindo do Egito. Mas Jesus se fez Cordeiro, Jesus se fez o homem da Páscoa. Ele se fez responsável pelos meus atos, e agora clareou. Agora vê a nossa mente. Quando você tem esse encontro com Jesus, é revelado na hora as coisas
que você está fazendo e que não devia fazer. Tem muita gente que não quer aceitar a Jesus porque teme. Vou repetir, dias atrás Jesus me deu essa revelação aqui no programa. Eu ainda estou sobre a sua palavra. Quem fala aqui não sou eu. Jesus fala em mim. Eu falei isso lá atrás. Pessoas que não querem aceitar a Jesus porque não querem andar direito. O erro, andar no caminho errado, fazendo as coisas erradas, tá bom demais. Tá bom demais, mas isso vai ter um preço tão grande para você, porque a morte de Jesus foi um preço pesado na cruz. O Filho de Deus, só Ele para resistir àquela morte. E aqueles que negam e que não querem seguir o objetivo dele, não quer ir para o céu, não quer andar nos caminhos dele, vai pagar uma dor, um preço tão grande de sofrimento que nem se compara, eu acredito, a 1% do que Jesus passou. Você que nega Jesus, você que não quer essa oportunidade, tu vai ver lá na frente como é ruim viver sem a companhia de Jesus. Já chegou na sua vida, eu já cheguei várias vezes, de comer ali um pãozinho só com uma xícara de café quando é 10, 11 horas da noite, os filhos crescendo, tudo adolescente, né? E de repente não dorme cedo e a barriga, aquele pão vai embora e a barriga começa a roncar e toma água, mas tem a certeza que no dia seguinte vai estar de novo o alimento e que ninguém vai morrer. Quem está com Cristo não pensa que vai morrer de fome. Essa história, estou com a fome danada, vou morrer de fome. Ninguém morre de fome, e pode até morrer. Quem não tem Deus pode até morrer, mas hoje em dia a gente sabe que a confiança em Cristo, o pão nosso de cada dia que vem hoje para a nossa mesa, nunca vai fazer com que a gente possa, eu, você, nossos filhos morrerem de fome. Tem crianças morrendo de fome hoje, tem na Etiópia, na África, tem muitas capitais do mundo grandes aí que as crianças morrem de fome, que não tem o leite, desnutrida, não tem saúde, não tem medicamento. Aí você pode estar dizendo, e por que Deus permite isso? Porque Deus deixa uma família que vai fugindo de um barco, de um país desse para outro, 60 pessoas num barco que só cabe 6, e quando pega o meio do mar, o mar joga para lá, joga para cá, e de repente as 60 pessoas são lançadas dentro do mar, crianças, tudo ali no centro, com frio, sem cobertor, no meio do mar, fugindo para outros países, fugindo das guerras, e todas são sucumbidas e morrem afogadas. E Deus permite. Por quê? Não use, eu já disse, não use essa palavra. Quem é você? Quem somos nós para questionar porque o nosso Pai permite isso aqui, permite aquilo ali, deixa aquilo ali acontecer? Se Ele quisesse, o cavaleiro da paz, porque os 4 cavaleiros do Apocalipse já estão na terra, eles já estão passeando. Dias atrás botaram um vídeo aí mal interpretado, mas a verdade, segundo o Apocalipse, o cavaleiro branco, do cavalo branco, do cavalo vermelho, do cavalo amarelo e do cavalo preto, eles já foram desatados o livro, os selos. Jesus Cristo já soltou. Estão fazendo alguma coisa? Não. O cavaleiro da paz, o cavaleiro da morte, o cavaleiro da guerra ainda não está atuando na terra, ainda não recebeu as ordens de Jesus. Se alguém disser que ele vai fazer alguma coisa hoje ou amanhã, é mentira, ninguém sabe. Agora, eles já foram, segundo os estudiosos da Bíblia, do Apocalipse. A minha leitura é pouca para essa parte,
mas aí eu vou e digo que eles, os que estão mais sábios e muito mais inteligentes do que eu no conhecimento da palavra, já dizem que, segundo Daniel, a escatologia de Daniel, os 4 cavaleiros do Apocalipse já estão rodando na terra, estão passeando na terra, mas não estão atuando. E na hora deles atuarem, a coisa é pesada. Mas ainda tem isso? Tem. Você não sabe o que é o Apocalipse? E o Apocalipse foi escrito por São João, o apóstolo amado de Jesus. Não foi Fernando Valões, não foi Smith, não foi João Ferreira que traduziu a Bíblia, que escreveu, não. Quem escreveu o Apocalipse foi São João. Então está ali. Jesus arrebatou ele estava preso na ilha de Patmos, e ele levou ele até o céu e mandou ele escrever, nos alertar contra o ataque da besta. Quem será a besta? Quem será a besta que vai tentar atrair as pessoas e vai botar as pessoas, levar para o castigo quem não foi para o lado da besta? Está aqui no Apocalipse. Eu não entro nesse assunto, porque é um assunto complexo e eu não tenho leitura para isso. No dia que Deus me der a revelação, eu vou falar. Mas um pouquinho que a gente sabe, dizem que um líder religioso da terra é a besta. E tem um país que é outra besta também. E aí quando ela surgir no meio do mar, entendeu? Ela vai surgir em formato de uma mulher. Está na Bíblia. Agora, eu vou parar por aqui, até porque eu não falo, Cristo fala em mim, e não está me dando o assunto agora para tratar disso aí. A besta é uma mulher, vai surgir no meio do mar, ela vai tentar atrair as pessoas para ela. Se não for para ela, ela vai mandar matar, vai mandar perseguir. E essa mulher é uma igreja, é uma igreja, e um país muito forte, muito famoso, é outra besta que vai tentar também fazer com que as pessoas façam o que esse líder desse país venha fazer. Bom, agora a gente começa a entender da palavra e saber lá na frente se isso é de Deus ou é da besta, quando a gente aceita a Jesus. Aí ele nos dá. Se surgir agora a besta levantar dos mares e surgir dando opinião, atraindo para ela, para a igreja dela, dizendo que tem que ser feito assim ou assado, a gente que já está salvo em Cristo, a gente já tem no coração de que aquilo ali não é de Deus. Então essa é a vantagem, aqueles que aceitam Jesus, que podem discernir lá na frente, na hora que vier as coisas pesadas, que aqui diz, São João diz que estrelas do céu irão cair na terra, e quando uma estrela cai, faz um buraco tão grande e deixa fogo. Você sabia que estrela não é a estrela, gente? Ei, escute, a estrela não é um negócio físico, não é uma pedra, não, uma estrela que você vê brilhar no céu. Eita, que estrela linda, está ali. E estrela é uma tocha de fogo. A estrela, ela é igual ao sol, ela ilumina, ela não se apaga. E a Bíblia diz que essas estrelas, parte das estrelas irão cair aqui na terra. O que é que vai cair aqui na terra? As tochas de fogo, que são as estrelas. O que você vê brilhando não é uma luz, não é uma pedra, não é uma serra lá, não é uma barra de ferro, é fogo igual ao sol. E na noite Deus espalhou no céu, em vários pontos, várias tochas, como se fossem pequenas labaredas que são transformadas de longe como estrelas. E o sol é uma estrela, não é uma estrela? A gente aprende isso no primeiro ano primário, a gente já aprende que o sol é uma estrela. Como as estrelas do céu são pequenos sóis
e que não se apagam e que um dia vão cair aqui na terra. E Deus nos livre dessa hora de estar vivo para ver o que vai acontecer. Pode acontecer comigo aqui ainda na terra, não sei. Mas vamos aqui terminar aqui. Acho que você entendeu o que é a Páscoa, quando começou lá atrás com os judeus lá no Egito. Acho que você compreendeu o que é a Páscoa que veio a partir de Jesus, quando ele se tornou o Cordeiro, quando ele morreu na cruz, e a passagem dele da vida, da morte para a vida, e a vida eterna, onde a gente vai ter a felicidade de nunca mais estar nas mãos de Satanás. E ele pagou com o seu sangue. Eu costumo dizer aqui aos meus filhos, eu digo: olha, a escola pediu que mandasse uma quantia de dinheiro para dar o ovinho da Páscoa, mas não explica. É o ovo da Páscoa, é um chocolate. A escola entrega às crianças e elas não têm a menor ideia, crescem com aquilo na cabeça de que é bom comer chocolate, né? Aquela coisa gostosa. Mas o chocolate que nós comemos hoje com felicidade no domingo da ressurreição de Cristo, logo cedo, veio do derramamento do sangue, do dilaceramento da sua carne e da passagem dele do pecado para a vitória. E aquele ovo que é lembrado pelos homens, tem que lembrar de que na noite que antecedeu a sua sentença, ele comemorou, Jesus comemorou a Páscoa com os seus 12 apóstolos naquela noite. Quando ele fez aquela santa ceia, ele ali comemorou a Páscoa com os apóstolos, que era o dia da Páscoa. Mas eles não sabiam que em vez do cordeiro, a Páscoa foi comemorada com pão e vinho. Jesus comemorou a Páscoa com os apóstolos, mas como foi essa comemoração? Com pão e vinho. Meia-noite, o anjo da morte passou na cabeça daqueles homens e ali mandaram condená-lo à morte, que ele precisava morrer pelos nossos pecados. Se ele não morresse pelos nossos pecados, era uma desunião tão grande. Não existia cidades, não existia. Primeiras cidades iam ser todas como eram antigamente, dos romanos. As cidades eram dos poderosos, e os homens moravam no campo, um numa serra, outro no outro, que não podiam se encontrar. A maldade era grande, a intriga, a inveja. Hoje não, nós estamos morando em cidades, em ruas, casas coladas uma na outra, parede de meia, como chama ali, porque houve a presença do Príncipe da Paz um dia aqui na terra, e que nos deu esta liberdade. Não é a tal da liberdade que falam por aí, nos deu a liberdade espiritual e que a gente possa viver em união. Escute, quando foi solicitada a presença de um cordeiro que tinha que ser puro e macho, porque tinha que ser macho. O primeiro pecado entrou no mundo por o homem. Quem foi feito primeiro na terra? O homem. Quem veio aqui para a terra buscar os nossos pecados? O homem. O Filho do homem morreu por nós na cruz e nos libertou. O profeta Isaías diz que nele não existia defeito nenhum. Eu quero dizer aqui para encerrar, pelo amor deste Filho de Deus,
que se fez cordeiro, que deixou sangrar ele, que todas as gotas de sangue foram derramadas naquela cruz, e que a passagem dele da morte para a vida surgiu a Páscoa. A Páscoa é a vida, é o renascimento, é a saída da morte que existia, eterna, que ninguém ia nascer mais, para a vida, a morte da vida. Com Jesus não tem morte, tem vida. Ele diz: quem vive em mim não morrerá, quem crê em mim não morrerá, e que mesmo que morra, viverá. Olha aqui, que maravilha, né? Então, se você mantendo a tradição, no domingo vai comer um ovo de Páscoa, né? Você agradeça disso. Hoje eu estou aqui, ó. Esse ovo aqui é a passagem da morte para a vida, é a passagem do castigo eterno para o perdão dos pecados que o homem tinha. Aceite hoje, onde você estiver, aceita Jesus Cristo como teu Salvador, teu único Salvador, suficiente Salvador, não tem outro. Volto a repetir: não creia em outros deuses, ídolos nenhum. Tire da sua cabeça hoje todo e qualquer ídolo que tem cheiro de vela, tem cheiro de morte, porque o perfume que Jesus deixa habitar na sua casa hoje é o perfume da vida, da flor, do jardim, da vitória que foi dada na cruz. Pensa nisso. Você não vai acender mais vela de 7 dias. Você não vai botar vela para um santo que está no deserto. Não. Guarda esse santo bem guardadinho. Deixa ele lá. Ele não faz mal, nem faz o bem, nem faz o mal. Coloca na sua casa, na sua vida, só Jesus. Deixa Jesus entrar no teu coração, na tua vida. Você vai ter dias de vitória. E onde você estiver hoje. E como é que eu faço para aceitar a Jesus como meu único Salvador? Você vai guardar todos os ídolos que você tem, tirar da parede, da sua casa, da sala, guardar, botar num saco, deixar lá guardado. E vai dizer: Senhor, me ouça. E Ele vai te ouvir. Que aquele ídolo que você teve até agora não viu. Eu vou dizer aqui, olha, o Salmo 135 e o Salmo 115. Pergunta a um sacerdote, pergunta a um padre, pergunta ao Papa Francisco. Papa Francisco, o radialista, evangelista Fernando Valões diz que a igreja não lê o Salmo 115 e o Salmo 135 na igreja. Por quê? Pergunta. Porque tem 150 salmos, mas o Salmo 115 e o 135 não são lidos na igreja. Pergunta ao Papa, não pergunta a sacerdote não. Quando você tiver, o Papa vier para o Brasil, pergunta a ele. Sabe por quê? Eu vou passar aqui, eu vou ler aqui, vou ler no bom sentido. Como cego não dá para, mas eu tenho decorado dentro de mim o Salmo 115 e o Salmo 135. Existia uma menina que trabalhava no rádio, e ela família de um sacerdote no sertão, família de um padre. Eu disse: pergunta. Ela tinha dúvida sobre ídolos, e eu disse: pergunta ao seu parente por que não leu o Salmo 115 e o Salmo 135. Pergunta. Ela foi, perguntou e veio, me trouxe a resposta. Mas perguntei ao meu parente quando foi lá em casa: padre, por que o Salmo 115 e o 135 não é lido na igreja? E foi que ele respondeu: porque você está preocupada com 2 salmos? Tem 148, lê os outros.
Então, para você aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, você tem que conhecer o Salmo 115 e o 135, está aqui. Foi que Jesus disse que a Bíblia não pode ser mudada nem um tio, nem um ponto. Eu não posso falar mais nem a menos do que está na Bíblia, nem um ponto, nem uma vírgula. Não pode ser mudada. E como eles não podem mudar, eles também não lêem. Aí o Salmo 115, 135 diz assim: o nosso Deus está no céu. Não é verdade? O nosso Deus está onde? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, nos consolando, nos ajudando, nos dando segurança. Mas o nosso Deus está onde? No céu. E aí o Salmo diz assim, está aqui na Bíblia, católica e evangélica. E o 115 e o 135, o Papa não lê. O nosso Deus está no céu. E os deuses deles, feitos de pau, pedra, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam, têm garganta, mas nenhum som sai. Gente, isso aqui que eu estou falando está na Bíblia. E que a igreja não lê. Eu vou continuar, por favor. Você pode perguntar aí, no dia que você tiver uma amizade com um sacerdote, pergunte a ele, por que não leu o Salmo 115 e o 135? Porque está a verdade. E aí diz assim, ele diz, o nosso Deus está no céu, e o Deus deles, feito pelas mãos do homem, de pau, pedra, bronze, ferro, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não fala, tem garganta, mas não suspira, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Aí vem a parte pior, que Deus diz, revelou a Davi, que está na Bíblia, e se torna igual a eles, quem faz e quem confiam. Olha que coisa. Escutou bem que Deus diz? Quem confia e quem faz, Deus está dizendo, se torna igual a ele. Nada, não vale nada. Não vale nada. Aí vocês acham que eles vão chegar dentro da igreja e vão dizer isso? Cheio de ídolos dentro da igreja, vai dizer, olha, está aqui na Bíblia, o Salmo 115 e o Salmo 135, está dizendo que essas estátuas aí, olha, esses olhos delas não veem nada, essa boca não faz nada para defender, essas mãos não podem fazer socorro nenhum para você, tem essas pernas aí, mas não pode sair do lugar para lhe socorrer, não. Eles vão dizer isso? Não. Aí eles fecham a Bíblia e pula. Não pode falar nesse Salmo 115, nesse Salmo 135. Não estava nem programado para falar isso aqui, mas é de Jesus. Cristo fala em mim, pediu para falar isso, eu estou falando. Então, você quer aceitar a Jesus, pega os quadros, pega as suas imagens, guarda. Não quebre não destrua não, deixa guardado. Chega, aceita a Jesus como único Salvador, e fale com Ele, peça perdão a Ele dos seus erros, dos seus pecados, das suas falhas. Nós somos pecadores, diariamente nós pecamos, porque nós vivemos num mundo cheio de pecado, mas temos que estar pedindo todos os dias perdão a Deus, todos os dias pedindo a Deus o livramento e a limpeza da nossa alma e do nosso espírito. Aí você confessa a Ele, baixinho, entendeu? Só você e Ele. E aí Ele vai, deixe que o Espírito Santo vai resolver sua vida. O Espírito Santo vai cuidar de você. Vai ser um novo tempo, vai ser um dia de vitória. Entendeu? Você, como eu, no passado, duvido ter um jornalista que não tenha mais filmado festa de ídolos do que eu filmei.
achava bonito aquilo, e eu achava que aquilo ali estava me vendo, que aqueles olhos que estavam ali estavam me vendo. Eu achava que se eu falasse alguma coisa, aqueles ouvidos tapados lá de gesso, de biscuit, podia me ouvir. Eu também achava isso. Mas quando eu cheguei perto de Jesus, Ele abriu a minha mente, abriu meu coração e agradeceu, e houve festa no céu, porque eu passei e aceitei a seguir Ele como meu único e glorioso Salvador. E eu estou fazendo esse programa aqui com esforço muito grande, porque eu não tenho capacidade. Eu reconheço que eu sou fraco na capacidade, eu não tenho a energia de um jovem para fazer, mas Cristo tem me dado a oportunidade. O Espírito Santo habita em mim e me dá a palavra aqui. Não pense que nada disso é para me gloriar de jeito nenhum, porque eu não sou nada diante de Deus. Diante dos homens eu sou forte, e aqui eu estou aqui para pregar o idem. Jesus disse: idem, e pregar o evangelho a toda criatura. Fala do meu sofrimento, fala da minha luta em defesa do pecado de cada um. Fala que eu sou a vida, que eu vou trazer vida em abundância. Fala, e eu estou fazendo isso. E um dia Ele me deu a oportunidade, me separou, me tirou lá do meio de onde eu estava, me deu a comunicação, me deu a internet, e eu estou fazendo isso. Espero que esteja fazendo, agradando a Deus. O primeiro aqui, o objetivo é toda a honra e toda a glória para Ele, e depois dele vir até os homens, e que a palavra, diz a palavra de Deus, que quem ouve, ela não volta em vão, ela não volta vazia. A palavra vai e volta, mas não volta vazia. Eu agradeço, e que Ele me continue me dando saúde, uma respiração. Tem dia que eu estou cansado, é normal, a idade, o pulmão, a respiração não é a mesma, mas tenho procurado me esforçar, como Ele disse a Josué: esforça-te, que eu estou contigo. Eu sei como Ele está comigo. Ele não vai deixar eu cair aqui, desmaiar aqui no estúdio de forma nenhuma, porque aqui eu entro fraco e termino forte aqui, pela palavra. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo possa confortar todas as famílias e aqueles que hoje, em nome de Jesus, estarão aceitando Ele como seu único Salvador. Venha fazer parte dessa família de Jesus Cristo. Não é a família de Sebastião, não é a família não, é a família de Jesus. Eu vou logo buscar o rei. Eu quero negócio com o rei, com Deus. Eu não quero, eu respeito aqueles lá que passaram lá mas não tem autoridade nenhuma de fazer. Se eu não conseguir com Jesus Cristo, com Deus, eu vou conseguir com quem? Com seres humanos igual a mim, que morreram, são ossos secos, que não pode fazer nada, não pode me ouvir. Não pode me ouvir. Se eu falar aqui em socorro, se eu falar aqui em qualquer um, não vai me ouvir. Mas se eu falar aqui: Jesus, filho de Davi, olha por essa terra, pelas autoridades, abençoa esse povo, ajuda todos eles, toca no coração deles, para que eles voltem para ti. Eu sei que Ele vai ouvir, mas Ele deu livre arbítrio. Ele não quer você forçadamente, não. Ei, você: mas eu não quero aceitar Jesus, não. Eu não quero. Ótimo, para você está sendo ótimo. Para mim eu acho que não. Mas você pensa que Jesus vai chegar lá na sua casa, vai botar um anzol no seu nariz e vai puxar você a pulso para entrar na família dele? Você está pensando que Jesus vai chegar na sua casa, ou vai mandar um anjo pegar no seu pescoço e trazer até diante dele, se ajoelhar? Não espere isso não, viu? Ele deu livre-arbítrio. O maior
ato que ele já fez para você reconhecer foi a morte para perdoar os seus pecados. Se você não quer, aí é um problema seu. Agora, eu quero te dizer que o amor dele, a graça dele, a vitória, as coisas que virão para ti são melhores do que essa que o mundo oferece. A escolha é sua. Que Deus abençoe a todos poderosamente e que a gente possa, dentro da graça do nosso Senhor, ter uma sexta-feira maravilhosa, um domingo de Páscoa maravilhoso na presença do Senhor. Aceite Jesus, não perca essa oportunidade. Amanhã pode ser muito tarde. Sexta-feira à noite tem culto lá na igreja a qual eu frequento, ali na Rua Santa Sofia 612, ao lado dali onde era o Galego das Motos. Lá vão estar os presbíteros Ribeiro, Santana, vai ter o Samuel, Daniel, vai ter as irmãs Sara, vai ter tanta gente abençoada lá na igreja. Começa às 7h15, termina às 8h30, por conta do protocolo do governo. Se você não pode ir hoje, nessa sexta-feira, lá no domingo, mas não perca a oportunidade de dizer assim: eu quero ser salvo na volta de Jesus, eu quero voltar com Ele, quero trazer um novo tempo para a minha família, para os meus familiares. Amém, amém, amém.